Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Elissama. Boa noite. Prazer, doutora. Consigo sim. Elissama, primeiro eu queria agradecer por você ter aceitado o convite no corredor. Elissama, ela é intensivista, médica paliativista, trabalha com a gente no Clériston. É, eu particularmente tenho um grande interesse pelos cuidados paliativos. Eu acho que é uma área que cresce muito e tem que crescer. E nós tivemos nesses últimos meses, já tínhamos, na verdade, mas tivemos controvérsias com alguns pacientes de paliação, não paliação, e eu acho que, na verdade, falta ainda muito entendimento sobre a especialidade, com a especialidade nova. Então, eu pedi para eles conversar um pouco com a gente sobre os cuidados paliativos, para a gente entender um pouco mais e cuidar melhor dos nossos pacientes. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Alessandro. Eu que agradeço. Vou tentar compartilhar aqui minha tela. A gente pode começar? Mentira. Deixa eu tentar compartilhar em tela X também. Vocês estão conseguindo ver? Eu não estou vendo mais. Só não tá de tela cheia, Samuel. Se você apertar F5 aí no PowerPoint, aí depois muda de aba para o Meet, ele aparece a opção de você compartilhar a tela cheia, entendeu? Vou fechar F5.
Aí encheu a tela para você toda, não foi? Não, para mim não apareceu não, gente. O PowerPoint não tá a tela cheia para você? Não. Na verdade, é Shift F5 que você tem que apertar. Isso aí. Shift F5, tá. Pro, do lado do Zoom também tem um desenhozinho exatamente do lado do Zoom. Olha aí, se a senhora está clicando, não vai? É. O dia eu vou mandar para você, você compartilha para mim? É porque eu tô no celular. Eu não tô no computador. Pode mandar para mim, Samuel. Pode mandar para mim que eu Pronto, eu compartilho. vou mandar para você então, Tim. Rapidinho. Vou ter mandado antes, peço desculpas. Veja aí, Tim, se chegou, por favor. Pronto. Prontinho, tá Então, todo mundo vamos vendo lá. aí? Para mim tá tranquilo. Tá todo mundo vendo? Então, vamos lá. Mais uma vez agradecer o convite de Vajão, quando a gente se encontrou no corredor do hospital, para falar um pouco sobre cuidados paliativos, exatamente por conta desses cenários de dificuldade de entender alguns conceitos iniciais sobre cuidados paliativos. Pode passar, Tim? Então, eu sou Elissama, sou especialista em clínica médica, terapia intensiva, sou médica paliativista, coordenadora da OPUS de Feira de Santana e preceptora da residência de terapia intensiva. E meu conflito de interesses, pode passar, Chi. Meu conflito de interesse nessa aula, além da paixão pelos cuidados paliativos, eu sou sócia fundadora da Resiliar, que é uma empresa de cuidados pós-UTI, de síndromes pós-UTI, PICS e cuidados paliativos aqui em Feira de Santana, e sou médica voluntária da Comissão de Cuidados Paliativos do Clériston Andrade. Pode passar. Então, quando me veio esse convite para conversar com a equipe da neurocirurgia sobre cuidados paliativos, eu fiquei me perguntando muito quais seriam os principais dúvidas e os principais questionamentos sobre esse assunto para a gente poder discutir com a equipe de neurocirurgiões do hospital. E conversando com alguns amigos, surgiram 3 perguntas iniciais. Pode passar. Quais pacientes da neurocirurgia são pacientes candidatos a cuidados paliativos? Quando a neurocirurgia deveria suspender a assistência desses pacientes? E quando chamar a equipe de cuidados paliativos? Então, ao longo dessa aula, eu vou tentar responder essas 3 perguntas, sendo que as 2 primeiras perguntas, elas têm respostas muito diretas. A primeira resposta, pode passar, Chi, é que todos os pacientes da neurocirurgia são pacientes de cuidados paliativos. Quando a neurocirurgia deve suspender essa assistência? Nunca. Mas quando chama a equipe de cuidados paliativos, é isso que a gente vai tentar construir ao longo dessa conversa. Pode passar.
Para a gente começar a falar sobre cuidados paliativos, eu não tenho como falar sobre esse assunto sem falar de Cicely Saunders. A Cicely, ela é precursora da filosofia de hospice, que foi criada na Inglaterra em 1960. A princípio, ela, assistente social, identificou algumas dores não tratadas nos pacientes, posteriormente fez enfermagem e depois medicina, buscando identificar as principais dores dos pacientes, em quais contextos poderia melhorar a assistência dos seus pacientes, e ela criou o conceito de dor total, que abarca as dores físicas, psíquicas, social e espiritual, trazendo dimensões que conectam esses 4 contextos e as quais agravam uns aos outros. Então, o sofrimento, ele se manifesta através desses sintomas e agravam em uma forma cíclica esses 4 cenários, trazendo um aspecto de dor total. Como eu falei, a filosofia, hoje a gente entende um pouco, né, a hospice, tem mais a ideia de hospice como um local onde os pacientes são internados para tratamento, mas hospice é uma filosofia que ganhou uma outra roupagem em termos de nome, de conceito, em 1974, quando um médico francês levou essa filosofia de hospice para a França, mas não conseguindo trazer muito uma nomenclatura, uma tradução para o francês muito adequada de hospice, ele criou o conceito de cuidados paliativos. E aí o paliare, ele vem do latim, né? Paliativo vem de paliare, latim, que quer dizer manto, cobertor, e traz a ideia do período das cruzadas, em que os cruzadistas saíam com seus mantos e protegiam, cobriam e cuidavam das pessoas feridas que encontravam ao longo do seu percurso. E é importante a gente saber disso, porque paliativo, no Brasil, tem muitas vezes uma conotação muito errada, que é fazer uma meia-boca, tratar um pouco de forma indiferente. E esse não é a essência do cuidado paliativo. Pode passar. Apesar de ter surgido em 1960, né, a ideia, a filosofia hospice, o termo em 74, apenas em 1990 a Organização Mundial de Saúde cita pela primeira vez o conceito de cuidados paliativos e traz como uma ideia de cuidados para doenças incuráveis. Muito no início dos cuidados paliativos, eles estavam muito vinculados a doenças oncológicas, exatamente pela ideia da incurabilidade da doença e pelos cuidados iniciais terem sido trazidos para esses pacientes. Ao longo dos anos, essas definições elas foram tomando outras roupagens, em 2002, com segunda denominação, com doenças que ameaçam a vida, posteriormente, indivíduos com sofrimento atrelado a condições de saúde, e o conceito atual, que é cuidado paliativo, é o cuidado apresentado a todo paciente que tem problemas associados a doenças que ameaçam a continuidade da vida. Pode passar, gente. Então, como eu falei, a definição que a gente tem é cuidados paliativos são cuidados holísticos, voltados à pessoa de toda a idade, que apresentam sério sofrimento atrelado a uma condição de saúde grave, especialmente aquelas próximas ao fim de vida, mas não exclusivamente os pacientes em fim de vida. E o cuidados paliativos, ele visa a melhor qualidade de vida para pacientes, seus familiares e cuidadores. Então, o cuidado paliativo, ele não cuida apenas do paciente, ele cuida do paciente, mas do contexto em que esse paciente se encontra. Mas o que é uma doença que ameaça a continuidade de vida? É toda doença, independente da sua etiologia, que está ativa no momento, que é uma doença grave, uma doença progressiva e que põe a vida em risco. Então, esse é o cenário de uma doença que ameaça a vida. Pode passar. Quando a gente fala de cuidados paliativos, a coisa mais importante que a gente precisa deixar claro, e se nessa conversa isso já ficar claro para toda a equipe da assistência, é que cuidados paliativos, ele não é dissonante da terapêutica modificadora de doença, ele é complementar. Então, a gente fala de cuidados paliativos
desde o momento em que a pessoa está saudável ou que a pessoa tem fatores de risco, e aí a gente fala de educação para o entendimento de cuidados paliativos, e é isso que a gente está conversando aqui nessa noite. E o cuidado paliativo, ele deve começar no momento em que o paciente tem o seu diagnóstico. No momento do diagnóstico, a gente começa a ação dos cuidados paliativos. E essa ação de cuidados paliativos, ela começa junto da terapêutica modificadora de doença. Por quê? Porque a gente está falando de uma dor total, a gente está falando de vários aspectos que influenciam o paciente no momento do seu diagnóstico. E nesse cenário, como vocês podem ver nesse gráfico, que é um gráfico clássico dos cuidados paliativos, a gente vê que no início, de um diagnóstico, a gente tem uma perspectiva terapêutica modificadora de doença ou curativa muito ampla, mas com a progressão da doença, essa perspectiva terapêutica ela vai reduzindo e a perspectiva de atuação da equipe de cuidados paliativos ela aumenta. Então, por que eu disse que todos os pacientes da neurocirurgia são pacientes de cuidados paliativos? Porque no momento do diagnóstico que o paciente recebe, ele recebe um diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da sua vida, seja pela necessidade de uma abordagem cirúrgica imediata em quadros agudos ou quadros agudizados, ou frente a doenças que vêm de forma progressiva, mudando a qualidade de vida desse paciente. Com a progressão das doenças, muitas vezes, a gente vai, na maioria das vezes, né, quando a gente não tem uma resolução imediata, essa doença ela vai progredindo sobre alguns aspectos. E como eu falei, a gente vai reduzindo as perspectivas terapêuticas e aumentando a atuação da equipe de cuidados paliativos. Mas qual o momento da equipe de cuidados paliativos a entrar, atuar de fato nos pacientes da neurocirurgia e nos pacientes que apresentam qualquer outra doença que ameace a vida, qualquer paciente que entra nesse cenário? Quando a gente tem uma perspectiva terapêutica muito reduzida, e quando a gente fala de perspectiva terapêutica, não é apenas curativa, mas perspectivas terapêuticas que melhorem a qualidade de vida do paciente, a equipe de cuidados paliativos entra nessa fase final de cuidados, no processo ativo de morte, que pode durar horas, dias, semanas, na morte, no controle dos sintomas dos pacientes, e na fase de luto, já que os cuidados paliativos, ele também cuida da família, cuida dos cuidadores. Claro que o nosso foco de assistência é sempre o paciente, mas esses outros cenários precisam ser, sim, assistidos durante todo o processo de doença, porque o paciente, ele tem dores físicas, psíquicas, espirituais e sociais. Pode passar, Tia. Mas como a gente fala de cuidados paliativos, eu vou olhar para o paciente e dizer, eu acho que está na hora de chamar a equipe de cuidados paliativos, vamos lá, talvez sim, talvez não, não é uma coisa subjetiva, a gente tem critérios para isso, a gente tem ferramentas de elegibilidade para definir o momento de chamar a equipe de cuidados paliativos. E, de uma forma bem resumida, todo paciente que tem internações não programadas, o paciente começa a internar de formas repetidas, é um paciente para avaliação da equipe de cuidados paliativos. Paciente com funcionalidade reduzida, que passa 50% do tempo ou acamado ou sentado, é um paciente para avaliação de cuidados paliativos, porque nas escalas de performance já é um paciente com PPS, que a gente vai falar posteriormente, abaixo de 50%. Pacientes que têm dependência de cuidados pessoais com problemas físicos ou mentais, sintomas persistentes de difícil controle, paciente ou familiar que solicitam foco na qualidade de vida. A medicina, ela evolui sempre e cada vez mais, trazendo aspectos de conhecimentos maiores quanto a abordagens, sejam clínicas ou cirúrgicas, de perspectivas de tratamento. Mas esse tratamento vai sempre trazer uma qualidade de vida ao paciente ou apenas vai tratar a doença?
sendo que as sequelas e as consequências daquele tratamento vão debilitar mais o paciente. Então, a gente precisa conhecer a história desse paciente, dessa família, e entender qual é o foco da perspectiva do tratamento dele. Algumas condições clínicas avançadas, câncer, demência, doenças neurológicas, cardiovasculares, pulmonar, renal, hepática, então, todas as doenças em todos os sistemas que trazem uma evolução progressiva, e uma pergunta que a gente chama de pergunta surpresa. Eu me surpreenderia se esse paciente evoluísse a óbito no próximo ano, dentro dos próximos 12 meses, esse paciente morrer por conta dessa patologia que eu estou tratando. Isso me causaria surpresa? Se não, ele é um paciente candidato aos cuidados paliativos. Pode passar. E aqui a gente tem um guia de identificação de pessoas com riscos de deterioração do quadro clínico e de progressão de possibilidade de evoluir à morte e um suporte inicial para a gente avaliar os pacientes indicativos de cuidados paliativos. Além desses critérios que eu falei anteriormente, entra também uma perda ponderal significativa nos últimos 3 a 6 meses. E a gente, às vezes, associa muito perda ponderal apenas a quadros quadros oncológicos, mas não necessariamente. As doenças de forma progressiva, elas levam a um quadro de caquexia, que por si só é um preditivo de prognóstico ruim para os pacientes com doenças avançadas, e é um preditivo de condição que leva a uma avaliação de risco para a indicação de cuidados paliativos. Pode passar, Tia. E falando mais especificamente das doenças neurológicas, é indicado os pacientes para cuidados paliativos, todo paciente com uma doença neurológica que tem uma deterioração progressiva da capacidade física ou da função cognitiva, mesmo que em terapia otimizada, pacientes que evoluem com problemas de fala, com dificuldade progressiva de comunicação ou deglutição, e que isso acarrete a pneumonias aspirativas recorrentes, levando à falta de ar e insuficiência respiratória. Dentro da neurocirurgia, além desse aspecto de doença neurológica, a gente tem muitos pacientes com tumores, muitas doenças oncológicas associadas, e aí a gente traz um outro cenário também de aspectos de evolução do quadro clínico desses pacientes. Pode seguir. Como eu falei anteriormente, a gente tem as escalas de avaliação de performance. E a mais clássica é a escala de performance paliativa, que é o PPS, em que ela vai desde o zero, que é a morte do paciente, até 100% de performance, quando o paciente tem todas as suas capacidades funcionais preservadas, apesar de uma doença existente. E quando a gente fala de um paciente que tem um PPS em torno de 50%, a gente já fala de um paciente com limitações importantes e limitações que podem definir a condução para a progressão da doença e do cuidado desse paciente. Um PPS de 50% me traz um paciente que passa a maior parte do tempo sentado ou deitado. E aí ele entra naqueles critérios de elegibilidade para a definição de cuidados paliativos e uma discussão cada vez mais precoce sobre as diretivas antecipadas do paciente. Pode passar, Tia. Além do PPS, a gente tem a ECOG, que é outra escala de performance relacionada com os pacientes oncológicos, a escala de Karnofsky, que também é outra escala de performance de evolução do paciente, pode passar. E uma escala, juntando alguns parâmetros dessas escalas de KPS, com avaliação de ingesta oral, com a presença de edema, e aí, quando a gente fala de presença de edema, a gente está relacionando com a hipoproteinemia, que entra naquele outro critério sobre caquexia que eu havia falado anteriormente, dispneia em repouso, e o delírio, que por si só tem uma pontuação significativa em avaliação de preditor de sobrevida dos pacientes. A gente tem sobrevidas que podem variar de 1, 2 semanas a 3 meses desses pacientes, a partir dessas escalas preditoras. Pode seguir.
Outra forma de avaliação, quando a gente está diante de pacientes oncológicos e com uma ECOG de 3 a 4, que é uma ECOG mais avançado, de uma limitação maior de status performance do paciente oncológico, associado com algumas alterações em relação a exames laboratoriais, a gente também tem como predizer uma sobrevida estimada desses pacientes, que vai de dias até alguns meses. O que a gente tem nesse cenário, pode seguir, Ti? Pode passar, Ti. O que a gente tem muito em relação a esses cenários é que essas escalas, elas falam muito sobre a dimensão física do paciente, sobre critérios estritamente físicos. Mas a pessoa que está sendo cuidada, ela não tem apenas a dimensão física em avaliação de dor. Ela tem uma dimensão psíquica, social e espiritual que a gente não pode esquecer de avaliar. Porque a gente não está avaliando uma doença exclusivamente. A gente não está avaliando a progressão da doença. A gente está avaliando o que a progressão dessa doença acarreta naquele ser individual que está incluso num contexto social, psíquico e espiritual. E nesse cenário, pode passar, Ti. E é nesse cenário que a gente busca o cuidado paliativo cada vez mais precoce para esses pacientes. Porque se a gente aborda esses pacientes na fase inicial da sua doença, no momento do seu diagnóstico, a gente consegue discutir com esse paciente, com sua família, os contextos de saúde e doença, as perspectivas e os prognósticos prováveis quanto à evolução prevista para aquele quadro clínico, e conhecendo a história desse paciente, saber o que tem valor para ele. Para aí, sim, a gente conseguir desenhar as diretivas antecipadas de vontades, sempre trazendo um cenário de comunicação importante. A gente tem vários estudos que mostram que mais de 80% dos pacientes que tiveram um prognóstico menor do que 6 meses de vida, eles optaram, em suas diretivas antecipadas, por evitar procedimentos invasivos e focar mais nos seus cenários de qualidade de vida. Então, a gente precisa cada vez mais trazer esse conhecimento do paciente quanto ao seu diagnóstico, quanto ao seu prognóstico. Mas nem sempre a gente tem essas possibilidades, né, de conversar com a família nesse primeiro momento. Muitas vezes a gente só consegue ter acesso aos pacientes ou em cenários agudos, ou em cenários de agudização da doença, em que a gente tem um cenário que não dá para conversar com esse paciente e levantar as perspectivas, quais eram os desejos, quais eram os cenários de cuidados que esse paciente previa para ele mesmo. E aí a gente precisa entender dessas escalas de performance prévia, e com esse cenário de escalas de performance, a gente desenhar o prognóstico previsto para esse paciente, e a partir daí definir quais condutas são centradas e indicadas para eles, especialmente no momento em que a gente está tomando decisões que vão definir uma qualidade de vida ou um declínio daquele cenário que o paciente está vivendo. Pode passar. Mas nós somos muito cartesianos, né? Na saúde, nós médicos especialmente, a gente gosta muito de somar, de prognosticar os pacientes e como que eu vou fazer esse segmento. Então, a Revista Brasileira de Terapia Intensiva, ela fez um fluxograma básico de como a gente conduzir esses cenários de avaliação dos pacientes cuidados paliativos. Então, o primeiro cenário é a gente definir se o paciente está diante de uma doença irreversível. E quando eu falo de uma doença irreversível, eu não estou novamente falando exclusivamente de doenças oncológicas. Estou falando de um paciente que deu entrada com AVC hemorrágico e precisou de uma abordagem neurocirúrgica na admissão, mas que o pós-operatório desse paciente, com as tomografias de controle, com as imagens, com a avaliação clínica do paciente,
me traz um prognóstico de escala de performance de um paciente com PPS abaixo de 50%. E mesmo tendo uma terapia otimizada, eu não tenho perspectivas de retornar esse paciente para um cenário clínico anterior ao acometimento que esse paciente teve. Então, eu tenho sim um quadro que é irreversível, um quadro de progressão de doença irreversível, com dados objetivos ou subjetivos da análise clínica desse paciente. E é importante ter esse cenário e essa definição de irreversibilidade e um consenso da equipe dessa irreversibilidade. Esse consenso é sempre bem difícil, porque tem muitos colegas que ainda pensam na assistência do paciente quanto eu ainda tenho abordagens para serem realizadas. Eu ainda tenho medicamentos para serem administrados, eu ainda tenho abordagens cirúrgicas para serem feitas, que têm condições técnicas de serem realizadas. Mas a gente não está falando de técnica, a gente não está falando de tratar a doença, a gente está falando de tratar o ser humano que está portando aquela doença naquele momento. Porque, como eu falei no início, a medicina evolui, as técnicas evoluem, a gente vai ter sempre uma forma de abordar o paciente. Mas essa abordagem vai trazer qualidade de vida? Vai melhorar a perspectiva de vida e o status performance desse paciente? Chegamos a um consenso de que, sim, a gente está diante de uma doença que a gente não vai conseguir trazer o paciente ao que ele era anteriormente. Vamos conversar com a família? Qual é a evolução prevista frente àquele cenário clínico? Quais os prognósticos que a gente tem frente ao conhecimento daquela doença e os estudos que já foram publicados frente às progressões desse cenário clínico? Conhecendo a família e trazendo para ela qual a visão que a gente, como médico assistente, tem da evolução clínica desse paciente e quais eram as vontades desse paciente antes dele apresentar esse quadro clínico, a gente consegue começar a entender um pouco mais as individualidades, a entender as crenças e, a partir daí, definir quais são os limites terapêuticos para cada um dos nossos pacientes, estabelecendo esses limites e registrando eles em prontuários. Porque, como eu disse, o paciente em cuidados paliativos não é um paciente que não pode e não vai receber assistência médica. Ele vai receber assistência médica do seu médico assistente dentro daquilo que seja factível para melhorar a qualidade clínica daquele paciente. Trazendo um quadro hipotético, digamos que a gente está diante de um paciente com uma lesão no sistema nervoso central, um tumor que não dá para ser ressecado cirurgicamente, que é refratário à radioterapia e à quimioterapia, e o paciente está evoluindo com uma hidrocefalia. Mas o status performance do meu paciente é um status performance bom. Eu tenho um ECOG 1, 2 nesse paciente. E eu sei que realizando uma instalação de uma válvula, esse paciente pode ter uma perspectiva de qualidade de vida ainda, que sendo um paciente com uma doença irressecável, mas ele pode viver por um tempo com uma qualidade de vida, se eu conseguir colocar uma DVP nesse paciente. Por que não fazer essa abordagem? Não impede, o fato dele ser um paciente em cuidados paliativos não vai me impedir de fazer isso, desde que eu tenha uma perspectiva de vida para esse paciente, ele tenha um status performance prévio que me permita avaliar. Ok, aí meu paciente fez essa abordagem cirúrgica e evoluiu com um quadro de infecção. Vale a pena tratar? Talvez valha a pena tratar. Vamos ver como meu paciente ficou após essa abordagem. Tratamos, mas ele começa a evoluir com infecções repetidas, com internamentos repetidos, com disfunções de outros órgãos. Vale a pena eu trocar essa válvula? Aí a gente já começa a pensar e avaliar se essas condutas, elas fazem sentido
para o momento de vida em que aquele paciente está. Se vale a pena e se essas condutas que a gente tomar vai permitir com que esse paciente mantenha um status performance que seja viável de manter a vida dele com qualidade. Não sendo, vamos começar a discutir sobre os cuidados de final de vida, sendo que essas diretivas, sempre que a gente tem oportunidade, a gente define anteriormente com a família. E aí a equipe de cuidados paliativos entra, de fato, para cuidar e controlar esses sintomas de final de vida. Dar esse suporte de fim de vida, com controle de sintomas, apoio à família e o cuidado e o acompanhamento no luto após o óbito desse paciente. Pode passar, Tim. O desafio maior que a gente tem é sempre de comunicação. Conversar e entrar em consenso, comunicar, é sempre o caminho inicial para a gente definir o cuidado dos nossos pacientes. Porque se a gente ficar olhando exclusivamente para o nosso ponto de vista, a gente vai enxergar sempre um rabo, uma tromba, uma pata, mas nunca o paciente. A gente precisa entender o que é de interesse do nosso paciente. É ter uma qualidade de vida no tempo de vida que lhe resta, ou é ter uma sobrevida com quantidade de dias vividos? E o que é vida para cada um desses pacientes? O que ele entende por viver? Permanecer conectado a aparelhos dentro da UTI, em suporte, só contando os dias que tem? Ou esse paciente ter um mês a menos, ter 10 dias, 15 dias vivendo ao lado das pessoas que ele ama, por mais que não haja uma interação completa, ou tendo essa interação, o que é de interesse desse paciente? Voltando novamente a dizer, diretivas antecipadas, sempre que possível. Ah, mas nem sempre é possível, não. Mas existe a família que conhecia essa pessoa, sabe o que essa pessoa trazia como valores de vida, sempre que a gente não consegue trazer essa comunicação direta com o paciente. E aí a gente traz aqueles cenários daquelas escalas de entendimento de status performance com os valores que essa família traz, com os valores que esse paciente trazia em comunicação antes de chegar a esse quadro clínico que se encontra agora. Pode passar, Ti. Ana Cláudia Quintana Arantes é uma das referências de cuidados paliativos aqui no Brasil, e ela traz esse contexto que, para mim, quando comecei a estudar cuidados paliativos, impactou muito. E ela fala que se eu usar os seus sapatos, posso não entender o seu caminho até aqui. Se eu usar os seus sapatos, eu posso escolher um caminho que você jamais gostaria de caminhar. Mas se eu for capaz de olhar os seus pés, saberei o que preciso cuidar de suas feridas para que você possa seguir o seu caminho com os seus sapatos. Isso é compaixão. Um passo além com seus sapatos, além de aprender a sofrer. Calçando seus sapatos, eu vou sofrer, mas eu vou seguir os meus caminhos, os meus princípios, e não os seus. Por isso a gente precisa entender o que é relevante para o outro, o que é significativo para o outro. E eu trago isso, por exemplo, como um exemplo pessoal e de conversas que eu já tive com alguns colegas que estão aqui assistindo a aula. Para mim, frente às minhas crenças, os meus conceitos, mesmo sendo uma médica paliativista, para mim, faz sentido permanecer viva desde que o meu cognitivo esteja preservado. Mesmo que eu evolua com uma doença que demande a necessidade de uma ventilação mecânica, digamos assim. Mas que meu cognitivo está preservado, a minha família já sabe o que eu quero aprender estudando,
se eu chegar a esse cenário, mesmo que eu não contacte, mas se eu evoluir com uma complicação, uma pneumonia, uma outra disfunção orgânica, para mim não faz sentido acrescentar outros suportes orgânicos. Eu tenho colegas que estão aqui assistindo que, para eles, se eles perderam a autonomia, não faz sentido continuar vivo. E já trouxeram para mim, se isso acontecer comigo, se eu tiver uma ELA, ou se eu fizer uma síndrome de encarceramento, não mantenha suporte nenhum, porque para mim eu perdi minha autonomia e isso não faz sentido. Então é importante a gente entender o que faz sentido para o outro. Entendendo o que faz sentido para o outro, a gente consegue definir quais os momentos certos e quais tratamentos fazem sentido a serem estabelecidos para esse paciente. Pode passar, Tim. E para concluir nossa aula, o médico ele deve tentar a cura daqueles que podem ser curados, e diminuir a morbidade de doenças onde é possível, assegurar o conforto do paciente e, finalmente, quando a doença tiver ganho e o paciente for morrer, o médico é obrigado a reconhecer isto e aliviar o processo da morte. Mais uma vez, eu agradeço o convite e estou à disposição para a gente conversar e tirar as possíveis dúvidas que estejam presentes. Eu queria mais uma vez agradecer a Alissama. Eu, assim, sempre admirei suas condutas. Eu não estou conseguindo te ouvir, Varjão. Tá conseguindo ouvir agora? Não. Melhorou. Eu, particularmente, sempre respeitei suas condutas na UTI, mas eu não sabia que você era tão boa professora. Eu, particularmente, adorei a aula, eu realmente aprendi bastante coisa. Só assistindo a aula para a gente saber o quanto era ignorante. Eu não sabia que eu era tão ignorante em cuidados paliativos até assistir sua aula. E, assim, realmente abriu muitas coisas para mim, né? Eu vou abrir para as pessoas fazerem perguntas, depois eu tenho algumas considerações, tenho algumas perguntas também. Doutor Márcio convidou a doutora Dânia, eu queria saber se ela tem alguma coisa a acrescentar também. Aí eu vou passar a palavra para ela primeiro, que eu acredito que ela vai querer dar uma palavrinha. Bom, boa noite. Eu como Elisânia, comecei também na área de terapia intensiva. Eu tenho 45 anos de HGE e hoje trabalho na paliação de lá. Bom, eu sempre fui de bloco crítico, fui intensivista, cardiologista, intensivista, né, durante esse tempo todo, emergencista, porque eu fui porta de entrada do HGE, e aí depois fui convidada para ser a coordenadora da linha do bloco crítico. Eu trabalho na semi-intensiva, eu coordeno a semi-intensiva e uma enfermaria de hospitalização. Nessa enfermaria eu aprendi a necessidade do cuidado paliativo, mas nunca imaginei trabalhar em cuidado paliativo em trauma, tá? Então, minha área, o que eu vou falar um pouco, né, que o doutor Márcio vem trazendo, esse conteúdo a gente vem discutindo muito, tá voltado para a área do trauma. Nós, né, desde que a gente assumiu em 2019 a coordenação do cuidado paliativo, a gente entrou num processo, junto com a CESAB, de credenciamento do hospital e formação de equipe. Então, a gente formou a equipe toda no bloco crítico e nas enfermarias fechadas, né? Então, minha pretensão era trabalhar apenas, né, em unidades unidade fechada. As UTIs, somos 3 UTIs e 3 unidades de deshospitalização, sendo a UI3 uma semi-intensiva com ventilação mecânica, a minha semi-intensiva, que é a UI2, e a UI1, que é a deshospitalização. Identificamos 5 linhas de paliação. Dessas 5, 3 fazem uma ligação direta com a neurologia e com a neurocirurgia. Eu tenho TRM cervical, que são pacientes bastante graves, lúcidos, um conteúdo de lucidez, de determinação de diretivas, e eu tenho fratura de fêmur no paciente idoso frágil, que também é um tipo de paciente que normalmente tem condição de estabelecer esse diálogo da paliação e definir, junto com a gente, o que é que eles pretendem, né, da vida deles. E aí eu tenho 3 linhas bem graves,
de pacientes neurológicos, que é a linha do neurocrítico, que é onde eu e o doutor Márcio, a gente vem conversando muito sobre a paliação. A encefalopatia anóxica, que está sempre ligada, muito ligada à pediatria, são os casos de afogamento de crianças que chegam pós-parada, e os pacientes oncológicos com metástases cerebrais e que também chegam no nosso hospital sem definição de doença de base, ou seja, o primeiro internamento dele é por conta de um quadro neurológico secundário, normalmente a metástases cerebrais, ou fraturas de fêmur patológicas. Bom, definir terminalidade nesses pacientes sempre é uma coisa extremamente, eu vou dizer, interessante, apesar de porque, do ponto de vista médico, ele é muito multidisciplinar, né, como a Elisânia já mostrou. Porque esses pacientes, na maioria das vezes, os neurológicos, eles chegam sem conseguir diálogo. A primeira etapa da gente foi montar, exatamente como a Elisânia falou, saber quem seriam os nossos pacientes. E aí a gente estabeleceu essa identificação através de um instrumento chamado NECPAL, que ela já comentou, né, sem determinar o nome, mas é que é isso mesmo. É um instrumento que tem, primeiro, a pergunta surpresa, e depois a classificação de funcionabilidade e os estabelecimentos das terminalidades. Né, eu me lembro que eu fui para uma aula muito interessante do pessoal da Paliar e do pessoal da USP, e Ricardo traz um livro sobre terminalidade de órgãos, e quando a gente começou a discutir terminalidade neurológica, era algum terra de ninguém. Ninguém sabe. TCE, ninguém sabe. Né? Então, assim, ele só me disse assim, é muito desafiador isso que vocês vão fazer. E é mesmo, porque quando eu comecei a fazer o NECPAL dos pacientes na UTI, 100% dos pacientes que estavam na UTI eram para cuidado paliativo. E nossa equipe não dava conta de assistir esses pacientes. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a determinar, junto com essas equipes, e é o que a gente vem fazendo nesses 5 anos, qual era mesmo o núcleo que a gente podia determinar uma terminalidade. Tá? Porque, inclusive, diferente de qualquer outra patologia, o trauma você estava muito bem, então eu tinha funcionabilidade 100% na maioria das vezes, e de repente, no outro dia, você estava com 30%, porque a maioria dos meus pacientes na UTI estão com 30%, se forem neurológicos, estão com menos de 30%, às vezes. Tá? Então, eu tinha muita dificuldade da gente definir como é que a gente ia fazer. O que a gente estabelece hoje? Infelizmente, o cuidado paliativo não traz, para mim, essas regras tão definidas. Então, o que a gente hoje está tentando traçar é, dentro dos neurocríticos, dos pacientes com encefalopatia ou com metástase, a funcionabilidade é importante, mas a gente fala também de neuroplasticidade. E a gente, doutor Márcio, tá de prova que nós já vimos vários milagres. Então, é muito difícil, dentro do trauma. A gente vem conversando, hoje eu conversei com o George, porque a gente também está com uma aula para ser apresentada em agosto com o pessoal, com o grupo da Neuro, depois vou conversar com o doutor Márcio sobre o convite, mas é exatamente para que a gente possa entender em que momento a gente começa a limitar medidas. Porque limitar medidas é sempre o que a equipe da UTI, na angústia dela, tenta trazer para a gente, para que a gente possa ver. E aí, quando é que a gente para? Quando é que a gente para de colocar uma DVP quando a gente tem um TCE grave e o paciente, cada vez que a gente bota uma DVP, ele reinfecta, a família já viu ele melhorar e quer que bote outra, e mais outra. E aí a gente fica entre as DVPs e as DVEs, né, tentando controlar a infecção do sistema nervoso, chegando a bactérias multiresistentes. Então, assim, a terminalidade infecciosa é uma realidade para a gente, tá? A terminalidade de órgão, normalmente nós temos os TCEs e os TRMs em pacientes jovens. A idade é uma determinação de paliação, sim. Os extremos de idade para a gente fica bem claro
Essa semana a gente teve um de 101 anos na UTI, né? Mas também já tivemos uma criança de 6 meses afogada. Então, assim, os extremos de idades para a gente é um conteúdo de definir terminalidade, mas os outros, quando a gente está num limite de 30, 40, 50 anos, é bem complicado. Então, eu tenho aprendido, adorei a aula, eu tenho aprendido muito nesse caminho que a gente vem traçando no HGE, e a gente agora está realmente empenhado em rever os casos desses 5 anos, porque praticamente quase a gente tem quase 70% de casos de neurocríticos, né, contando com essas linhas, e a gente precisa definir o que são fatores de mau prognóstico. E aí, a equipe de neurocirurgia tem que estar muito próxima da gente para poder ajudar a gente nessas decisões, principalmente nas decisões de limitação de conduta, porque eu entendo a avaliação, né? E às vezes a equipe fica muito chateada com a gente quando elas chamam a gente e a gente diz, mas agora ainda é complementar, porque a gente tem uma divisão. A gente, para ser didático, lá a gente dividiu os cuidados paliativos entre precoce, complementar, predominante e exclusivo. Então, assim, a gente aí coloca ainda num complementar. Às vezes a gente chega numa predominância e a equipe de neuro diz, não, mas peraí, eu ainda quero botar mais uma DVE. Então, volta para aquela situação onde ainda tem alguma coisa para acontecer. Vamos tentar mais uma vez. E aí a gente fica, né, nessa dança, né? Que a nossa grande preocupação é agora. Quando é que a gente pode virar e dizer, este paciente é um paciente grave, com poucas possibilidades de que a gente possa ter recurso terapêutico para ele. Tem terminalidade. E aí, é aquela história. Ele já é cuidado paliativo, mas ele passa a ser um cuidado paliativo com restrição de medida. As medidas já não são eficientes para ele. Só queria acrescentar isso. Obrigada a todos. Obrigada, doutor Márcio, também pelo convite.
Doutor, assim, eu concordo com o senhor. Para mim, o primeiro slide já foi bem impactante, bem esclarecedor, porque, assim, eu, em minha conduta, várias vezes dei alta para os pacientes que entraram em cuidados paliativos. É, eu entendo que a gente tem algumas outras situações relacionadas também à sobrecarga, né? E por vezes nossa sobrecarga é aliviada e dando alta, mas cai para depois ser visto por alguém da clínica médica, e aí entra até o que o doutor César falou na reunião lá da residência, sobre cair esses pacientes de TCE grave para os clínicos, sendo que são pacientes nossos, na verdade, né? E que a gente tem um entendimento dessa doença, então eu acho que a gente tem que cuidar. Então, realmente, esse primeiro slide também foi muito esclarecedor para mim. Das escalas de performance, a gente usa muito o Karnofsky, né, para definir até algumas condutas de nossas escalas. Então, é uma escala que a gente acaba utilizando bastante. Eu tenho um outro slide que me pegou muito na sua apresentação, Elissama, foi a do elefante, porque fala sobre a questão da comunicação da equipe. O que eu percebo é que eu acho que a gente tem mais falha nos pacientes de paliação ou não paliação e que diverte é simplesmente porque as equipes não conversam. A UTI acha que é paliativo, a neurocirurgia não, a neurocirurgia acha que a UTI acha que não. Eu acho que falta conversa. E eu acho que assim, aquele slide foi muito esclarecedor, porque é o nosso dia a dia. Ainda no Clériston, por mais que sejamos equipes abertas, eu acho que ainda falta conversa, entendeu? E muitos pacientes a gente não consegue definir, ou então a conversa fica por meio de intermediários, que não estão no dia a dia do cuidado e a gente não acaba definindo bem o paciente por conta disso. Abordagens invasivas no paciente de cuidados paliativos já me causa um pouco de tensão. Eu entendo a questão, por exemplo, de por vezes a gente tentar fazer algum procedimento invasivo para melhorar a qualidade de vida, como você mesma citou na sua aula, mas isso tem que estar muito bem definido, porque colocar DVP em um paciente de cuidado paliativo e ele complicar com algum processo infeccioso, enfim, e virar esse exemplo das múltiplas DVS que tanto você quanto a doutora Dânia citou, me incomoda muito. Então, assim, procedimento invasivo, seja qualquer um, neurocirúrgico ou não, em paciente paliativo, realmente é uma coisa que ainda me incomoda. Acho que é algo meu, talvez eu tenha que trabalhar mais isso aí ao longo do tempo, vivenciar mais um pouco para me sentir mais confortável. Com Cenário relação a fazendo, isso. desculpa te cortar, mas assim, a gente está muito acostumado em cuidados paliativos em falar em não fazer, mas a gente pode fazer e depois voltar atrás. Se meu paciente, a gente fizer, por exemplo, eu acredito que colocar uma válvula em meu paciente, ele pode melhorar, eu posso colocar a válvula, mas se ele começar a infectar, eu posso não tratar. Não Aí tratar, entra. não instituir um tratamento também ou suspender um tratamento. Por exemplo, levando em consideração João Paulo, aquele paciente nosso que ficou um Sim. tempinho lá no leito Q. Eu lembro bem de uma conversa que eu tive com o Thiago na unidade, ele trocou de DVE acho que umas 5 vezes, e a DVE começava a produzir, parava de produzir, obstruía, a gente não tinha uma imagem tomográfica que chegasse a delimitar cenários, e aí eu lembro que a gente estava numa discussão de visita, o Thiago estava rodando na UTI 4 no período, e eu perguntei qual a proposta que a neurocirurgia tem. João Paulo ainda tem perspectiva para fazer um procedimento definitivo, porque ninguém vai viver de DVE. E aí, Tiago disse que vocês conversaram e que ele não tinha mais perspectiva. Eu fiz, então não faz nem sentido a gente continuar tratando, nem manter essa DVE, porque ele não tinha mais possibilidade de fazer uma DVP ou uma terceira ventriculostomia, ele já tinha uma limitação. Então, a gente tinha uma doença incurável, ele tinha uma hidrocefalia que não tinha para onde a gente tratar. A gente pode tratar
e suspender o tratamento se o paciente não responder. Eu É acho porque que, Eduardo, nesse ponto, eu acho que muitas vezes eu já paliei a equipe, tá? Eu digo sempre ao doutor Márcio isso. Às vezes a gente não palia o paciente, a gente palia a equipe, tá? Eu já fiquei num paciente neurológico, um neurocrítico, esse menino, João Miguel, a mãe estava grávida, se lembra dele, doutor Márcio? A mãe estava grávida, ela teve um acidente, ele teve um acidente no dia do chá revelação dela. E esse menino terminou complicando de todas as formas, dreno bilateral, dental. Eu paliei o médico para a UTI. Eu passei a tarde com ele para convencê-lo de que aquela mãe ainda não estava pronta para perder aquele filho e que a gente precisava drenar o tórax e aguardar. Era um procedimento que ele ia ter que fazer. Fizemos o procedimento. Hoje, João Miguel está em casa, na casa do tio, em cuidado paliativo, continua em cuidado paliativo, mas ele consegue se comunicar. Então, assim, era um menino que a cacaxia é importante, albumina baixa, todos os marcadores de gravidade esse menino teve, tá? Mas ele conseguiu. E para a mãe, ela virou para mim um dia e disse, doutora, não me diga mais que ele está grave, isso eu já sei. Vamos falar agora do que é que eu posso fazer para levar ele para casa. Porque eu quero ele de qualquer jeito. E para essa mãe, se você pensar que paliação é diminuir sofrimento, cuidado paliativo, para mim, hoje, é diminuir sofrimento. Seja da equipe, seja do paciente, seja como eu faço com os TRMs. Eu tenho TRM cervical que vai para casa em ventilação mecânica, sabe? Mas ele vira uma chavinha em algum momento. Eu me lembro um da neuro, um tumor se lembra, doutor Márcio, um tumor de posterior, e que quando terminou a cirurgia ele estava tetraplégico. Esse menino foi para casa, ele virou a chave, e ele sabe que ele vai morrer, que ele tem um tumor que vai voltar a crescer. Mas ele virou a chave e ele entendeu que ele ainda tinha alguma coisa para fazer. Então, assim, eu acho que isso que o doutor Márcio, que a Elisama está falando, é que talvez a gente se dedique ao que vocês não podem fazer. E eu entendo isso, tá? Eu digo ao doutor Márcio, não tem problema nenhum. Eu acho que o profissional da terapia intensiva, o pessoal da neurocirurgia, sabe, para mim, funciona como aquele exército que está na frente da batalha. Aí, daqui a pouco, pode passar o ferido para mim. Ok, vocês estão salvando gente. A gente vai dar esse apoio. E eu acredito no cuidado paliativo como isso. Como esse suporte que a gente pode dar a vocês nessa angústia. Bota mais DVP, bota mais... Não, eu não vejo cuidado paliativo, e nossas conversas desde o começo com o doutor Márcio é isso. Eu não vejo cuidado paliativo só para fim de vida. Eu vejo cuidado paliativo para a gente poder estar junto desse diálogo, que é um diálogo difícil, doloroso, para todas as equipes. Para a UTI, para a neurocirurgia e para a gente. Só que a gente se prepara para isso. A gente tem suporte da psicologia, a gente tem suporte do serviço social, a gente é uma equipe multi. Então, a gente pode fazer com mais ajuda, com menos dor. E uma das coisas que me chamou a atenção da sala justamente foram os conceitos. Realmente, o começo da aula para mim foi muito definidor, porque assim, eu ainda entendia muito como terminalidade, sabe, o cuidado paliativo, e assim, já no começo da aula isso ficou claro que não é. Eu assumo minha ignorância prévia, e acho que por isso para mim a aula foi tão interessante nesse sentido. E outra questão também, assim, da paliação, que assim, eu fico angustiado, questão de paliação em pacientes em pior infecciosa. Os pacientes, assim, que têm múltiplas infecções não me incomoda, eu entendo. Mas o paciente, no contexto de uma primeira infecção, uma segunda infecção, me incomoda a paliação. Acho que a doutora
Dani aqui falou um conceito de paliação infecciosa, não sei o termo mais ou menos. Terminalidade. É, Terminalidade. é, a infecção ainda me incomoda, principalmente nos pacientes de trauma, a gente vê muito, né? Pneumonia associada à ventilação, as ventricolites não me incomoda tanto, porque a gente já sabe que tem um prognóstico realmente pior, mas essas outras infecções no paciente que teve uma piora neurológica por conta disso, ainda me angustia a avaliação nesse contexto. Eu vou abrir para Thiago fazer a pergunta também, e só mais uma coisa assim que eu achei muito interessante foram esses graus de paliação que vocês estão utilizando no HGE. Acho que esse conceito assim foi brilhante e realmente deve ajudar muito a assistência. Eu não estou diretamente no HGE, não estou no HGE, mas acho que deve estar ajudando bastante assim na assistência desses pacientes. Thiago, pode perguntar. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Primeiro, parabenizar a Sama, né, pela aula, é excelente. Eu acho que eu compartilho da visão do Dr. Eduardo também. O início da aula, acho que para todo mundo foi muito impactante, né? Apesar de que a doutora Lição já tinha me dado um spoiler, acho que foi até nesse momento da conversa sobre João Paulo mesmo, na verdade. Na verdade foram 11, né? Foram 11 DVS que ele acabou, entre DVP e DVE. Mas eu lembro dessa conversa da gente, que realmente você perguntou, e aí, qual é a proposta da neurocirurgia em relação a ele? E, tipo assim, depois de 11 DVS, a gente não sabia, né, se a gente ia continuar passando a DVE nele, se ele ia melhorar, o que a gente estava tratando era João Paulo mesmo de verdade, ou se era só a hidrocefalia dele. E aí, naquele momento, realmente era uma pergunta que não tinha resposta, acho que nem de um lado, nem de outro. Porque eu acho que a fala que me marcou muito na aula foi a frase da doutora Dânia, falando sobre o tratamento complementar da paliação, não como um tratamento complementar, um tratamento que vai mudar desfecho, nada disso, mas um tratamento que vai proteger realmente o paciente de outras complicações. Porque a decisão de paliar é difícil, a decisão de não paliar também é mais difícil ainda. E acho que João Paulo exemplifica muito perfeitamente essa aula, tanto pelo que o Dr. Eduardo comentou do início da aula, quanto dos outros aspectos de comunicação, questão de família, que aí já mais para o final da vida dele, que ele acabou vindo a falecer, nem estava mais na UTI, já tinha ido para sempre, passou alguns dias, é, como eu estava mais em contato lá na UTI por conta dos rodízios, me perguntavam, e aí, como é que tá João Paulo? E eu acabava respondendo assim, tá bem, João Paulo tá bem, perto do que ele teve, né, a gente chegou a algum momento até a considerar que ele foi curado da ventriculite, que realmente ele não tinha mais estigmas infecciosos relacionados à ventriculite, então a decisão de paliar vai muito disso, a gente protegeu ele o tempo que a gente pôde, de algumas, né, determinadas complicações que poderiam vir a acontecer, e ele passou, digamos assim, os últimos dias dele, que pode, na verdade, ter sido um contínuo desde o início da doença, que a gente nem chegou a ter um diagnóstico fechado, mas a gente protegeu ele de outros desfechos piores, talvez, ou mais breves, na UTI. Era só para complementar mesmo o comentário, nenhuma pergunta, não, a aula de lição foi excelente mesmo.
Acho que o senhor já concluiu muito bem, doutor. Eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Obrigado mais uma vez, Elisandra. Eu queria deixar o convite para vocês, a gente vai fazer uma roda de conversa também com a equipe da avaliação do HGE, e dia 8 de agosto, à tarde, infelizmente vai ser lá no auditório, a gente não vai fazer online, mas o doutor Márcio vai ser convidado, vai receber o convite, vai participar a neurologia, a neurocirurgia, o cuidado paliativo, a equipe de cuidado paliativo, para que a gente possa ir alinhavando isso tudo que a gente está falando, né, que a gente vem construindo nesses anos todos e que tem sido uma construção muito legal. Prazer, Elisama, adorei sua aula, muito prazer, estamos aqui às ordens para o que vocês precisarem. Igualmente, Dani, prazer, agradeço a todos a presença e que possamos continuar conversando. Precisarem de mim, estou à disposição. Infelizmente, o Clariston ainda não tem uma comissão, de fato, de cuidados paliativos, a gente só tem uma enfermeira, né, que é dedicação exclusiva, o restante da equipe é toda voluntária, mas eu estou sempre na UTI, sempre que possível, eu estarei à disposição para a gente conversar, para dar melhor assistência aos nossos pacientes, que é nosso objetivo final. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, boa noite.